Agora, o próximo assunto é um assunto bem atual, na verdade. O próximo assunto é um assunto bem atual, na verdade, né? A gente sabe que o mundo está passando, e hoje, no dia da gravação, saiu a notícia de uma nova cepa bem mais preocupante do Covid. Então, a gente está, deveria estar, boa parte do mundo do ano passado, menos esse ano, passando por um processo de isolamento, que foi muito importante em alguns locais para poder conter o avanço da pandemia de Covid, né? Da expansão do SARS-CoV-2, né, do vírus. E vários estudos antigos e também recentes eles indicam que o distanciamento social ele é um fato importante que protege na disseminação de várias doenças, como, por exemplo, o Covid, né? Porque, enfim, se são doenças contagiosas, se você está mais distante das pessoas, por mais tempo, há menos contágio. E é esse comportamento de distanciamento social, ele auxilia não só na diminuição do contágio de Covid, por exemplo, e outras doenças, mas ele ajuda a diminuir o contágio de outras doenças, como, por exemplo, a gripe, né? A nossa famosa gripe que, para surpresa, acho que de 0 pessoas, apesar de parecer uma doença muito simples, mata muita gente todo ano. Dito isso, fica então a pergunta: e se todas as pessoas do planeta ficassem radicalmente longe umas das outras durante algumas semanas? Aconteceu alguma coisa que a gente, sei lá, consegue, mesmo aquele pessoal teimoso que quer sair, quer lamber com o irmão, não. A gente, de fato, conseguiu isolar 100% da população do planeta durante algumas semanas. Será que a gente conseguiria, por exemplo, erradicar a gripe ou o resfriado comum? Bom, tudo na base aqui da especulação, né? Para começar, o resfriado ele não é causado por um tipo de vírus apenas, e que não é imutável, porque e é por isso que a gente gripa sempre e por causa disso. Então, o resfriado é causado por vários tipos de vírus, e a gente tem alguns que são mais frequentes. Esses vírus, eles tomam conta das nossas células do nariz, da garganta, e aí eles se reproduzem dentro da gente e a gente meio que passa para as outras pessoas, né? Só que depois de algum tempo, normalmente, o nosso sistema imunológico consegue destruir esses vírus. Então, na prática, se você ficasse bem quietinho e não passasse esse vírus para ninguém, até o seu corpo conseguir destruir todos os vírus dentro do seu corpo, você não ia infectar ninguém, sendo que normalmente, em média, a gente infecta uma outra pessoa. Então, depois de eliminar a infecção, você ficaria imune àquela cepa, pelo menos, né? E essa imunidade poderia durar muito tempo. Então, se a gente ficasse em quarentena, os vírus de resfriado que a gente transporta não teriam novos hospedeiros, então eles não teriam para onde ir. Então, na prática, isso seria positivo. Isso é muito legal e muito interessante. E eu, que sou um pouco antissocial, também acharia bem fácil de fazer. O problema é a prática mesmo global, porque tem que todo mundo ficar isolado. Então, para essa suposição, a gente vai ignorar primeiro todo o prejuízo econômico causado. Porque a gente já teve contato, inclusive, com uma tentativa de distanciamento social do Covid, e a gente sabe que isso causa danos para a economia. Não é exato, isso não é um argumento bolsonarista. Mas causa algum dano. Mas se todo mundo realmente ficasse separado uns dos outros, tipo, o máximo possível, isso causaria mais dano ainda, porque na prática a gente não conseguiu fazer isso exatamente, né, com o Covid. Pois é. Um problema é que é o espaço disponível para fazer isso, porque o espaço ia ter que ser muito rigoroso. E aí a gente ia ter que ter muita organização. Se nós dividirmos a área da Terra igualmente, a gente tem espaço suficiente. Cada pessoa ia ficar com uns 2 hectares. Não, desculpa. Se a gente dividisse igualmente a área da Terra por pessoas, a gente pegasse todo o espaço, a litosfera que a gente chama, né? A camada de terra, e dividisse pelo número de pessoas, a gente teria cada pessoa mais próximo da gente, mais ou menos 77 metros. Embora
77 metros provavelmente seja bastante para impedir a transmissão do vírus. Esses 77 metros, ele já é o bastante, embora a gente poderia até ficar um pouco mais distante de certos parentes. Enfim, infelizmente, dividir a Terra em espaços iguais não é tão fácil. Por quê? Se fosse fácil, a reforma agrária não seria um problema ao longo dos séculos, como a gente sabe. Mas vamos supor que é fácil dar um pedacinho de terra para todo mundo igualmente. Aí boa parte das pessoas não ficaria em locais agradáveis. Isso seria outro problema, porque eu gostaria, por exemplo, de ficar na beira da praia ou em uma montanha, perto de alguma fábrica de chocolate, sei lá. Mas muita gente ia ter que ficar em pé no deserto do Saara ou na Antártida, o que não ia ser muito legal. Então já temos mais um impedimento. No meu nível de sorte, eu provavelmente ia ficar no Saara, assim, bem no meio. Eu entendo. Eu gostaria de ficar na praia. Imagina, no Caribe não ia ser ruim, não, né? É interessante esse negócio de pensar até a área, né? E tem, enfim, obviamente tem outras questões, né? Cada pessoa teria que ter acesso, sei lá, a um banheiro, um dormir, não sei o quê. Seria difícil, mas enfim, vai que a gente conseguisse fazer isso. Mas é muito difícil. A solução mais prática, eu estou fazendo aspas aqui com a mão, mas obviamente não mais barata, seria dar traje de risco biológico para todo mundo. Então você tem aquelas roupas assim de sei lá, quando você vai, quem nunca, né, vai passar férias em Chernobyl, basicamente isso. A gente poderia, então, assim, né, sair então, andando por aí, no mercado, fazer as coisas e tal, interagir, continuar as nossas atividades corriqueiras, atividades corriqueiras que a gente faz com roupa, que fique claro, né, que a gente estaria com uma roupa, enfim, mais roupa ainda, né? Mas, enfim, isso seria interessante, de certa forma, se fosse possível, porque o rinovírus, né, e outros vírus respiratórios, que são vírus de RNA, né, existem vários vírus de RNA, enfim, a gente sabe, né, tem um vírus de RNA e vírus de DNA, e normalmente os vírus de RNA eles são mais mutáveis, eles são mais fáceis de sofrer mutação. Enfim, a gente sabe que esse tipo de vírus, eles são, que a gente chama também de retrovírus, enfim, mas esse é outro assunto, voltando. A gente sabe que eles são eliminados totalmente do corpo pelo sistema imunológico, né? Só que eles também não ficam lá depois da infecção. Então, apesar de que você passar por uma gripe, um resfriado, não seja uma experiência assim muito legal, muito agradável, a gente sabe disso, mas tem um problema de que a ausência desses vírus também pode trazer uma consequência ruim para a gente, por incrível que pareça. Você eliminar os vírus do planeta Terra não necessariamente é uma coisa que só traz benefícios. Tem um livro, A Planet of Viruses, do escritor Carl Zimmer, e ele diz que as crianças que não são expostas a rinovírus, elas têm mais perturbações imunológicas quanto adultas, o que faz sentido. Parece com aquela crença popular das nossas avós que diziam que não, criança tem que brincar na areia para criar imunidade, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Existe uma certa sabedoria popular nisso daí. Sabe o que isso me lembrou, Igor? Sim. Me lembrou porque a nossa população indígena foi dizimada por vários motivos. Uhum. Entre os motivos, olha só, ninguém me processa. Eu vou vou falar de maneira bem porca o que eu interpreto que aconteceu. O pessoal na Europa era muito porco. E eles tinham contato com muitos vírus. E os índios daqui eram muito limpinhos. E não os índios eles foram dizimados não só porque houve guerras, não só porque foram capturados, mas eles também entraram em contato com alguns vírus, bactérias que os europeus tinham e que eles não tinham tido contato nunca, logo não tinham meio que uma memória imunológica para eles, não conseguiam se defender. Então, uma gripe ou, sei lá, uma doença... Varíola, por exemplo? Para eles, varíola, que poderia ser... Eles poderiam se curar de alguma forma, para o índio podia ser letal, justamente porque o corpo dele e dos familiares nunca tinha entrado em contato com aquele vírus ou aquela bactéria daquela forma específica. E Pode não me só corrigir. isso.
Não, tá certíssimo. Eu só vou complementar para. Não foi uma coisa apenas. Começou como uma coincidência. Os europeus começaram a perceber que as civilizações nativas do continente americano estavam morrendo de doenças que na Europa não se matava tanto mais, porque já havia uma certa imunidade. Isso numa época em que a gente não tinha conhecimento sobre micro-organismo, nada disso. A gente tinha um outro conhecimento de como é que funcionavam a transmissão das doenças. Mas eles perceberam que eles estavam morrendo, enfim, de determinadas doenças, que os europeus não morriam tão facilmente. E aí, e principalmente quem fez isso foi a coroa espanhola. Se a coroa espanhola quiser me processar, fique à vontade. Devolve o ouro, né, que a Península Ibérica roubou da gente, que aí eu pago o processinho para vocês. Enfim, a coroa espanhola, ela pegava objetos que eles davam de presentes para os indígenas e eles, de propósito, colocavam ali, sei lá, uma pessoa que estava gripada com determinada doença, ela espirrava naquilo, ou passava, sei lá, um pano, um tecido, alguma coisa na pele de alguém com varíola e dava de presente aquilo de propósito para infectar aquelas pessoas, e aí dizimavam a população, ou matavam um monte de gente, ou eles estavam doentes, e aí você ia guerrear contra aquelas populações e elas eram dizimadas, enfim, porque não tinham essa memória imunológica, enfim, juntou o fato dos europeus serem, enfim, filhos de, enfim, acontecer esse tipo de coisa, né? Então, voltando aqui ao assunto, tentando me controlar, né? É possível que essas infecções que a gente tem durante a infância, elas, principalmente quando é infecção leve, né? Elas tendem a treinar e calibrar o nosso sistema imunológico para quando tiver outras infecções mais sérias, a gente está um pouco mais preparado. E é Coisa, por por isso, exemplo, cara ouvinte, que você comeu terra achando que era bolo de chocolate e não morreu. Pois é, mas não coma formiga, porque eu acreditava nessa lenda de que formiga faz bem para a vista, e eu comia muitas formigas, eu jogava um monte, pegava assim, no chão, no jardim, jogava no meu leite quando era criança, e olha só, 6 graus de miopia, não funciona. Enfim, mas me serviu para ganhar lanches na escola quando eu estava, sei lá, sexta, sétima série, porque eu fazia apostas que eu conseguia comer umas formigas gigantes vivas e ninguém acreditava, e eu colocava na boca porque eu já estava acostumado. Mas voltando, um assunto que isso não tem nada a ver, enfim, a gente sabe que o resfriado ele é chato, né? Enfim, que além de ser desagradável, existem pesquisas que indicam que infecções por esses vírus, né, esses rinovírus, eles tendem a enfraquecer o nosso sistema imunológico diretamente e podem ser porta de entrada de outras infecções. Igual falar da maconha que é porta de entrada de outras drogas. Não é, mas falam isso. É tipo esses vírus aí também, né? Enfim, sei lá, dá para pensar assim, cara, dependendo da época do ano, eu acho que eu até passaria umas 5 semanas no deserto para me livrar de gripe ou resfriado para sempre, né? Mas, assim, como eu sei, a gente sabe que isso não é possível, o melhor é a gente apoiar a ciência e esperar uma vacina que dure mais tempo. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.